Programa Escola na TV, Ribeirão Preto. Aula de arte, câmara escura, fotografia e cinema. Aplicação de teorias sobre a arte da animação. Professora Patrícia Nogueira. Fotografia, cinema e animação são assuntos referentes às artes visuais, mas precisamos de outros sentidos para interpretá-los. As pessoas com problemas visuais precisam de outros meios para lê-los, e mesmo quem enxerga precisa interpretar o que vê, pois essas linguagens usam alegorias e ilusões. Mas isso faz parte da beleza de cada arte. Você já ouviu alguém falar: "Tenho certeza porque vi com os meus próprios olhos"? Ou ainda: "Você acha que devemos confiar em tudo que vemos?" Opa, até aqui já tem coisa estranha, né? Temos aí uma imagem de ponta cabeça. Mas é porque eu quero provocar vocês para explicar como o nosso olho enxerga. Olha então o nosso olho. Temos aí a imagem que está à frente do olho, que é um pinheiro, e essa imagem ela só é enxergada pelos nossos olhos porque ela recebe a luz de alguma fonte. Essa luz que o pinheiro recebe, ela é refletida até o nosso olho e lá ela é absorvida e é projetada lá na retina no fundo, você vê aí, e transmitida para o cérebro. Pois é, do jeito que essa luz reflete, esses raios eles ficam invertidos e aí nós vemos então a imagem totalmente invertida, teoricamente, através do nosso olho. Quem faz a imagem ficar correta é o cérebro. É ele quem vira a imagem lá conforme a gente vai então absorver e transmitir a ele. Então o nosso corpo funciona assim. Ou seja, ainda bem, né, que a gente interpreta, que o nosso cérebro interpreta, porque imaginem vocês, a gente ia estar vendo tudo de ponta cabeça, como aí nessa pergunta. Aí é complicado. Câmara escura. Aparelho óptico, base da invenção da fotografia. Tem um orifício em uma das suas faces, onde a luz, refletida por um objeto externo, entra e atinge a superfície oposta, formando uma imagem invertida. Ela pode ter alguns centímetros ou ocupar uma sala inteira. Observem que ela funciona também como nosso olho. Antes mesmo dos cientistas entenderem como funcionava o olho humano, eles já sabiam deste princípio, que é um princípio então da ótica, e eles usavam isso na câmara escura. As referências mais antigas do uso da câmara escura são as seguintes. Há uma menção sobre ela em um texto chinês do século V a.C. Na Grécia Antiga, ela é mencionada por Aristóteles, Euclides e outros pensadores entre os séculos 3 a.C. e 3 depois de Cristo. No século XIII, os ingleses a utilizaram para a observação segura de eclipse solar. A partir do século XVII, foram desenvolvidos modelos portáteis utilizados por artistas paisagistas. Os pintores paisagistas montavam e desmontavam essa caixa de desenhos nos lugares onde havia uma paisagem ou castelo a copiar, geralmente encomenda de algum nobre ou burguês. Atualmente na internet existem vídeos e tutoriais onde se aprende a fazer este equipamento.
Você pode pesquisar melhor se lhe interessar. Foram muitos estudos, invenções e descobertas para se criar a câmera fotográfica. Foquei na câmara escura, mas você pode pesquisar outros. A Grande Revolução. Em 1816, o francês Joseph Nicéphore Niepce conseguiu gravar uma imagem numa folha de papel sensibilizado quimicamente que reagia com a luz que adentrava sua caixa, inspirada na câmara escura. Então, a gente tem aí a criação da fotografia, onde existe a união de duas palavras gregas, foto, que significa luz, e grafia, que significa desenho, escrita. Com a invenção da fotografia, iremos focar em duas pessoas importantes. A primeira é o Edward Muybridge. Ele é de 1830 a 1904. Nasceu na Inglaterra, mas desenvolveu sua carreira como fotógrafo nos Estados Unidos, em meio à expansão do Oeste americano e da Corrida do Ouro. Seus estudos de fotografia em movimento impulsionaram a arte do cinema. A segunda personalidade seria Leland Stanford, de 1824 a 1893. Um fazendeiro americano que se tornou um magnata das estradas de ferro. Foi governador da Califórnia e criador da Universidade de Stanford. Era grande apostador nas corridas de cavalo. Focando então na invenção, no zoopraxígrafo ou zoopraxiscópio, Muybridge usou 12 câmeras fotográficas ao longo da pista de corrida. Elas eram acionadas com um disparador elétrico. Depois, ele criou um disco de vidro com os negativos das fotos colados em sequência. Para projetar, ele criou uma máquina que chamou de zoopraxisógrafo, adaptando o disco num volante de máquina de costura, onde passava a luz que ia até a parede, exibindo quadro a quadro da película. Os estudiosos de biomecânica logo se interessaram. Este invento foi apresentado na Exposição Universal de 1893, passando rapidamente as fotos, enganando os olhos dos espectadores, registrando pessoas e animais se movimentando numa parede iluminada. Esse público foi o primeiro exposto ao que hoje chamamos de cinema. Esse vídeo é a gravação de uma experiência feita com imagens copiadas da experiência de Muybridge. Essas imagens foram recortadas e colocadas em um disco de papel mesmo, e esse disco de papel foi colocado em uma vitrola para rodar. Aí, aos poucos, ia se acertando a velocidade desse disco rodando e foi colocado um celular apenas em um ponto para filmar apenas um lugar conforme passava ali o movimento. Observem então o movimento que se forma nas patinhas do cavalo, na verdade, uma ilusão do movimento. Atividade. Pesquise melhor estes ou outros inventos que impulsionaram o surgimento da fotografia, do cinema e da animação. Temos o cineógrafo ou flipbook, o taumatrópio, a câmara escura, o zootrópio, o zoopraxiscópio, etc.